Nós vamos passar ao caso, e aí também, na medida que vai andando o caso, podem ser feitos, como é um caso de minimamente invasiva, os comentários que vierem a ser feitos servem provavelmente para a aula também. Bom dia, eu sou Priscila, sou R4 da cirurgia torácica e vou dar continuidade com a apresentação do caso clínico. 67 anos, do sexo feminino e do lar. Em novembro de 2010, ela foi submetida a uma lobectomia superior direita no INCOR por um adenocarcinoma de pulmão, era um T2 na época, N0, e manteve o segmento no ambulatório do HC de 2010 e 2012. Durante esse segmento, foi visto em 2012 um nódulo no lobo inferior direito. Então, foi a paciente encaminhada ao ICESP para prosseguir a investigação juntamente com a oncologia clínica. De antecedentes, ela tinha um tabagismo, na época que era ainda atual, 7 a 9 cigarros por dia, com a carga tabágica total de 43 anos maço. Ela também tinha depressão e não tinha nenhum antecedente de doença pulmonar além do DPLC. Não tinha tuberculose, não tinha história de radiação torácica e nem de cirurgias pulmonares. Vale ressaltar que essa paciente não fez nenhum tratamento adjuvante, só a cirurgia mesmo. E no exame físico, ela tinha um bom estado geral, tinha um ECOG 0, um exame cardiopulmonar sem alterações e um exame abdominal sem alterações também. De medicação, usava apenas amitriptilina, 25 mg dia para depressão. E o anátomo patológico da cirurgia que ela fez em 2010 foi de um adenocarcinoma primário de pulmão. Tinha o padrão predominantemente papilífero, com 2,8 centímetros, e tinha invasão da pleura visceral. E na tomografia de tórax de 2012, onde foi visto inicialmente o segundo nódulo pulmonar, foi visto um nódulo de 1,7 no lobo inferior direito. E outro nódulo de 1,3 também. Tinham 2 nódulos. Bom, ela foi encaminhada, esse é o raio-x, na verdade, desculpa, do pós-operatório dela em 2010 e o raio-x de 2012, próxima ocasião. A gente tinha a imagem da tomografia também. Essa turma é de quando, Fábio? Essa é de 2012. Junho de 2012. Ok, você quer só ressaltar o achado? Bom, ela tem vários vidros foscos, na verdade, em ambas as bases pulmonares, e tem o nódulo aí. É o maior nódulo de 1,7, que foi o que mais chamou a atenção inicialmente. Priscila, só recordando, foi feita a lobectomia em 2010, não é isso? Isso, exatamente. E tinha alguma imagem, essa imagem já aparecia de que forma em 2010? Então, eu não tinha nenhuma tomografia prévia no sistema e inicialmente não foi vista essa imagem. Ela manteve o segmento com tomografia e radiografia de tórax e essa imagem não tinha sido vista inicialmente. A primeira vez que ela foi vista foi realmente em junho de 2012. Tá bom, então em princípio é uma imagem que não existia e em 2 anos depois apareceu essa imagem, não é? Isso, isso.
Ok. Pode seguir com a sua apresentação. Só uma coisa, Priscila, na ocasião, ela chegou a ser cogitada ou discutida algum tipo de adjuvância, porque ela tinha invasão linfática, invasão pleural, ou passou batido? Então, não tem esse relato no prontuário, mas a princípio não chegaram não tem relato de ter discutido a adjuvância para ela manteve o segmento no HC na época. Ok. Conosco ou com a pneumo? Com a gente. Com a gente, ok. Com a gente, isso. Bom, e aí a gente parte para a primeira discussão, né? Se nessa ocasião onde foi visto esses dois nódulos no lobo inferior, qual que seria a conduta seguinte, né? Se a gente partiria direto para uma biópsia percutânea, uma biópsia cirúrgica, se manteríamos o segmento desses nódulos, ou se faríamos o PET ou alguma conduta associada nessas aí já explicitadas. Eu vou dar a opinião, assim, acho que é um ponto importante. O nódulo, ele é principalmente um nódulo semissólido, certo? A imagem é difícil a gente ver pela transmissão, mas ele é um nódulo que é um nódulo aparentemente mais semissólido. Pela maioria dos guidelines, o ideal de um nódulo semissólido é que, se você está o vendo pela primeira vez, principalmente se ele teve um aparecimento relativamente recente, é que você repita essa tomografia, porque não é incomum que esses nódulos desapareçam. Então, nesse momento, pensando que essa é a primeira tomo, que essas lesões são múltiplas opacidades em vidro despolido, e uma que é um pouco mais consistente aqui, se ela aparecesse, a minha tendência seria repetir essa tomografia em 2 a 3 meses, porque, sendo um novo primário, o fato de ser um nódulo semissólido não me pioraria, a espera não me pioraria o prognóstico do paciente, e a gente sabe que em muitos casos isso pode diminuir. Então, essa seria a minha tendência. Terra, eu tenho uma dúvida. Para seguir esses vidros despolidos de forma ambulatorial, existe alguma evidência robusta hoje em que você possa ir seguindo esse paciente a cada trimestre ou semestre e se guiar pela porcentagem de solidez que ele vai tendo? Considerando que, fenotipicamente, só o vidro despolido, ele pode ter em vários lugares e você não vai ficar criando ressecção pulmonar o tempo todo, biopsia desse pulmão o tempo todo. Existe agora algum intermediário nesse sentido, uma vez que a PET é um exame caro, só pode esquentar a área sólida, etc., mas não traz nenhum benefício. Só com a tomografia? Essa é uma pergunta muito boa, e existe mais evidência robusta agora por causa dos múltiplos estudos de screening, né, de rastreamento de câncer de pulmão que vem saindo, que nos dão mais segurança para acompanhar esses casos. Então, pacientes que têm lesões que são puramente em vidro despolido, eles podem ser acompanhados, se essa lesão for principalmente menor do que 2 centímetros, até anualmente, porque a taxa de crescimento, e mesmo que mais ou menos 20% a 30% desses pacientes possam ter uma solidificação ao longo do tempo, ou um crescimento, isso acontece ao longo de muitos meses ou anos. Então, é seguro você fazer o acompanhamento se a lesão for exclusivamente em vidro fosco. Quando você tem uma lesão que ela é mista, né, ela tem vidro despolido e área sólida, a porcentagem da área sólida influencia. A gente até conversou disso na semana passada. Mais de 50% é uma lesão de risco maior, né? Então, os guidelines de acompanhamento existem vários. Tem o da Fleischner, tem o próprio Langheads, que depende do contexto que você está, você pode usar para isso. E aí o acompanhamento, ele geralmente costuma ser com intervalos mais curtos. E, obviamente, se for um nódulo muito suspeito num paciente que é potencialmente cirúrgico, um nódulo em vidro despolido, ou nódulo semissólido, que
se mantém após a primeira tomografia de 3 meses, ele é altamente suspeito para câncer de pulmão. Obrigado, respondeu muito contente. O que fez, Priscila? Bom, então, dando sequência, foi optado por fazer uma biópsia percutânea na época, e o AP veio com a ausência de neoplasia, tá? Foi uma área focal de alterações celulares, como se houvesse um corpo estranho nessa topografia, mas negativo para neoplasia. E foi feito também um PET, que não teve captação em nenhum dos nódulos pulmonares. Ela só teve uma captação numa área de fratura de arco costal, mas que não tinha relação com a lesão e nem com a cirurgia prévia. Bom, então, ela manteve o segmento no ICESP. Nesse momento, ela já estava seguindo com a pneumo, com a cirurgia torácica e com a oncologia clínica também. E ambas as especialidades discutiram, na verdade, o que deveria ser feito a partir dessa biópsia, né, que veio negativa para neoplasia. Ela já tinha, na época, uma espirometria com a função pulmonar bem limítrofe mesmo, um CVF de 62%, uma VF1 de 54% e uma relação de 86%, e um DLCO de 13,6%. Então, em maio de 2013, a discussão, na verdade, era se manteria o segmento pela persistência das imagens ou se partiria para uma biópsia cirúrgica ou até uma bilobectomia, uma pneumonia de complementação. Mas ela tinha uma função pulmonar proibitiva para bilobectomia. Então, em reunião multidisciplinar com a pneumo, a oncologia e a cirurgia torácica, foi optado por fazer uma nova biópsia, dessa vez uma biópsia cirúrgica por vídeo. Só que em julho de 2013, a tomografia acabou vindo com remissão da lesão, então o procedimento foi suspenso. E aí ela manteve novamente o segmento radiológico até 2016, quando surgiu uma nova lesão em S6 à esquerda, no segmento 6 à esquerda. Priscila, essa foi a tomografia que mostrou. Desculpa. Em algum momento pediram CEA dela? Não tem CEA, não. Esse é um exame bobo que a gente não valoriza muito, mas nesses adenocarcinomas, quando eles recidivam, muitas vezes ajuda. Não é um exame que a gente devia pensar um pouco mais nele. Ricardo, mas é um CEA específico ou é o total? Não, CEA é total. Faz para colo, é uma coisa. Não, porque uma vez eu li, não me recordo agora, que era o CEA, talvez o 19,9, mais específico, que é também marcador de mama. Por isso que eu estou perguntando. Aí você já perguntou demais. Eu, quando tenho eu peço CEA, né? As 3 letrinhas é capuz. Eu valorizo isso porque eu também já li, mas eu não foi uma coisa mais ilustrada, então eu não estou sabendo se é um pouquinho mais de especificidade. Era bom depois a gente ver isso como talvez ajude no futuro. Veja, faz parte muitas vezes das diretrizes. Eu tenho quase que certeza que se a gente for no NCCN, acho que nem aparece, ou talvez tenha uma pequena menção a isso. Mas é um exame que é tão simples de fazer, qualquer laboratório faz, que ele, por exemplo, se vem um CEA alto, não precisa nem estar estourado nessa senhora, você já fica, muda o raciocínio, entende? Essa que é a verdade. Ele negativo não vai acontecer nada, mas com ele positivo muda o raciocínio. E essa, então, é a nova tomo, né? É a tomo de 2016 que mostrou o cisto, a imagem cística inicialmente, né? Então, as imagens que ela tinha no lobo inferior direito foram mantidas de vidro fosco e algumas alterações retráteis também, mas surgiu essa formação cística com conteúdo aéreo e paredes espessadas no segmento superior do lobo inferior esquerdo, que media 0,6 centímetros na ocasião. E a gente tem também... Eu acho que fica bem claro que as alterações são inflamatórias, né? Acho que dá uma passada do outro lado, né? Do lado direito. Uhum. Essa paciente foi investigada para vasculite, alguma coisa nessa área, autoimune? Porque tem umas lesões necróticas. A única coisa que
poderia ter esse padrão seria um paciente com pneumoconiose com artrite reumatoide, que seria Kaplan, né? Mas no caso pode ser vasculite, um ANCA ou mesmo um FAM positivo também mostraria nesse sentido. Não esquecer que essa paciente tem um monóxido alterado, ela tem uma doença mista. Do ponto de vista da restrição que ela tem, não dá para saber se é só por obstrução do tabagismo, não dá para saber se é restrição por uma doença associada por pneumopatia intersticial. Acho que essa é uma paciente que tem mosaico, uma associação de doenças. Não, ela não foi investigada para outras doenças, não, sistêmicas, não. Eu queria dar uma parte só, lembrar que essas lesões, sobretudo à direita, vocês observam que a broncopatia, especialmente o bronco à direita, é maior do que a esquerda, é diferente. Isso é muito característico de aspiração. Então, uma coisa é um paciente de POC, esses pacientes frequentemente têm algum grau de distúrbio de deglutição, ela é de 1952, tem 50, tem 67. Ela tem 67 agora. É um paciente que eu acho que tem que sempre lembrar sobre todas essas alterações inflamatórias à direita. Quanto a essa cavidade cistoide pequena aí à esquerda, vamos ver o que aconteceu depois. Não esquecer... Desculpa. Eu quero chamar a atenção para essa cavidade. Essa imagem, diferentemente da outra, é uma imagem que é altamente suspeita para neoplasia. Existe, inclusive, vale a pena todos depois checarem, tem alguns trabalhos recentes que mostram a associação dessas lesões císticas com neoplasia. Então, não é incomum você ver uma lesão como essa cística e que associado está a neoplasia. Às vezes você tem cistos até maiores do que esse. Quando você vê espessamento irregular da parede, como é o caso aqui, vocês vejam que a parte é uma bolinha direitinho o cisto, mas em volta é irregular, ou às vezes até ao contrário, a borda externa é regular, mas por dentro você vê irregularidades, a probabilidade de neoplasia é bem alta. Então, essa, diferentemente da outra, seria uma lesão que eu ficaria mais desconfiado. Terra, além disso que você disse, já tem evidência que só o vidro despolido primário produz essa cistos, mas metástase também faz isso, né? É verdade. Bom. Então, novamente, a gente levou esse novo achado para a discussão, né? Se seria indicada uma biópsia percutânea nessa lesão cística, uma biópsia cirúrgica, ou se novamente a gente faria o segmento. Mas acho que o doutor Terra já discutiu esse ponto também. Bom, foi optado inicialmente por manter segmento radiológico trimestral, pelas equipes da oncologia clínica e da pneumologia. Nessa época, a gente não estava seguindo a paciente. Quando aquele nódulo do lobo inferior direito veio negativo para neoplasia, a gente encaminhou ela para segmento exclusivo com a oncologia e ela manteve com a pneumo pelo DPOC e pelo quadro de tabagismo para tentar a cessação. Então, eles optaram por manter o segmento dessa lesão cística. E em maio de 2017, essa lesão mudou o aspecto. Ela, na verdade, passou a ser uma lesão sólida, com crescimento lento, ela passou para 0,8 centímetros, e então solicitaram avaliação para a gente. E solicitaram também biópsia percutânea, concomitante. A tomografia de tórax de maio de 2017 já mostrou que era um nódulo sólido, medindo 0,8, né? Era uma lesão cística inicialmente de 0,6 e mudou o aspecto. E a biópsia percutânea veio com adenocarcinoma pulmonar, de padrões acinais lepídico. Aqui, novamente, a espirometria dela, a função pulmonar, que era realmente ruim, teve uma pior ainda em relação a 2013. E ela tinha uma ergospirometria também, com o VO2 de 14,5. E o VCO2 de 37. Se a gente mostra a tomografia nova, que mudou o aspecto, ou se a gente pode seguir para a cirurgia. Acho que pode seguir. Eu queria só fazer um comentário antes da gente seguir. É o seguinte, a gente vê que as condutas que foram tomadas foram opostas ao que a gente discutiu aqui.
E isso, nós temos que entender que é fácil olhar retrospectivamente. O conhecimento em 2012, quanto ao acompanhamento de eventuais lesões semissólidas, era completamente diferente do conhecimento que a gente tem hoje. Então, provavelmente hoje a gente teria observado. Enquanto a questão da lesão cística, esse conhecimento foi um conhecimento que mudou ao longo do tempo também. Então, hoje, a gente observaria, não, a gente não observaria, a gente provavelmente teria feito a biópsia logo no início, enquanto que, no caso, a gente foi, ou enfim, quem acompanhou acreditou que não deveria ser uma lesão preocupante. Então, só reforçar essa questão do avanço que as coisas vão tendo. Aliás, Terra, nesse sentido, se a gente for observar, desde o momento que essa doente foi operada, se fosse hoje, fosse com o conhecimento atual que nós temos, o segmento dela teria sido totalmente diferente, talvez até as condutas totalmente diferentes. Primeiro, ela estaria sendo seguida não no nosso ambulatório, não pelos cirurgiões, mas dentro do contexto multidisciplinar por um oncopneumologista, alguma coisa assim, e talvez até teria recebido o tratamento neoadjuvante, ou isso pelo menos teria sido discutido, especialmente até sendo uma doente com doença pulmonar importante e tudo mais. Quer dizer, nesses 10 anos houve uma mudança muito grande e teve algum impacto na conduta que se adotou com essa paciente no passado. Sem dúvida. Nesse momento também entrou em discussão qual seria a melhor cirurgia para ser realizada nessa paciente, e por conta da função pulmonar, foi optado por fazer uma segmentectomia e não lobectomia. Ela tinha um PET também, que tinha uma captação baixa de 1,5 no nódulo pulmonar. E só assim, lembrar que ela tem o quê? Um risco moderado pelo 14,5 do VO2, e o VE/VCO2 dela também é um pouco alto, ela tem um VE/VCO2 de 37. Isso é também um fator de risco, quer dizer, essa paciente é uma paciente de risco moderado para alto, né? Só ressaltar isso. Sim, ela foi classificada como risco moderado, mas em discussão multidisciplinar, a pneumo acabaram optando pela segmentectomia mesmo. Em algum momento foi discutido na multidisciplinar ressecção por segmenté versus radioterapia localizada? Sim, foi discutido. Ela foi avaliada pela radioterapia também na época, e o pessoal da radioterapia só indicou a SBRT se ela não concordasse com a cirurgia. Então, entre a segmentectomia e a SBRT, foi optado pela cirurgia, a segmentectomia, e caso o paciente não concordasse, aí sim ela partiria para uma radioterapia. Mas o sentimento na época é que a rádio localizada produziria maior mal do que a ressecção? Houve alguma discussão baseada em experiência ou literatura? A literatura hoje mostra, e já mostrava, que assim, a cirurgia tem resultados melhores de longo prazo quando comparados à radiocirurgia. Isso tem estudo observacional, enfim, tem um corpo de evidência razoável. À exceção de pacientes acima de 75 anos, quando as causas competidoras de morte fazem com que os resultados se equalizem. Então, nesse caso específico de pacientes mais idosos, parece que existe uma certa equivalência dos resultados da cirurgia e da SBRT. Então, por isso que quando o paciente tem menos de 75 anos, sempre que possível se opera. Essa é a conduta. Nessa pergunta específica do se piora, por exemplo, a condição pulmonar, a experiência nossa é com quadros de fibrose, tá? Então, no caso realmente de fibrose pulmonar, a gente já teve casos que foram catastróficos no ICESP, e a tendência é evitar, em pacientes com FIP, a realização da radiocirurgia. A minha insistência não é porque eu quero que a radiocirurgia ocupe o nosso lugar, mas no caso do vidro fosco, a gente sabe que é uma doença sistêmica, ou seja, aparecem outros nódulos ao evoluir da vida do paciente, e a ressecção pulmonar, uma hora, se torna um fator proibitivo, mesmo para pacientes com uma função razoável. Então, acho que temos que
andar nesse sentido para fazer complementação no futuro para pacientes que vão ter que ser ressecados 2, 3, sei lá, outras vezes, dentro dessa dinâmica. Não esquecer que na última pizza teve um caso, não me lembro de que grupo, que evoluiu exatamente com esse tipo de problema. E eles acabaram operando, fazendo radiointervenção no segundo ou terceiro nódulo do paciente. Então, acho que isso é um tópico que vai ficar muito evidente agora com o avanço que a gente teve no conhecimento do ouvido despolido. Né? Eu só queria pegar até um pouco um gancho nisso que o Espanha falou. Eu estou vendo o resultado desse PET e eu ficaria um pouco preocupado em operar a doente agora, sem verificar exatamente o que são esses nódulos pulmonares adicionais que aparecem aí no lobo inferior esquerdo e também no lobo inferior direito. SUV de 1.5, SUV de 1.3. Eu volto a repetir aquilo que eu sempre tenho dito. Esses pequenos nódulos de adenocarcinoma com captações próximas a 1,5, eles devem ser investigados, devem ser considerados. Então, não me lembro desses nódulos existirem antes. Eles estão existindo agora e tem essas captações, eu acho que eles precisariam ser investigados antes de se propor uma ressecção pulmonar nessa senhora, que já é uma doente de risco, uma reoperação com essa prova de função limítrofe, podendo se correr o risco de deixar tumor extenso para ela em outras partes do pulmão. Eu acho que vale a pena, antes de se pensar em operar, se investigar mais detalhadamente o que são esses nódulos adicionais. Bom, dando sequência ao estadiamento, ela fez ressonância de crânio também, que não tinha alterações. E aí foi a discussão que a gente acabou de ter, realmente, de qual seria o procedimento adequado para essa paciente na ocasião. Como já foi discutido, também passou por reunião multidisciplinar novamente essa paciente e foi optado pela segmentectomia mesmo, por conta da função pulmonar, o risco que ela tinha para uma ressecção maior. A gente tem um vídeo da cirurgia, que foi no dia 1º de dezembro de 2017, foi uma segmentectomia do S6 robótica. A gente tem bem padronizado os procedimentos todos de cirurgia robótica. Então, vocês vejam aí, a gente está levantando o pulmão cranialmente, a gente está usando uma plataforma SI, e começamos com a liberação do ligamento pulmonar. Vejam que a gente usa sempre o Maryland bipolar. Aí fica claro já o linfonodo da cadeia 9, a veia já também estava visível. Após a liberação da veia, a gente faz a tração anterior do pulmão, e aí a abertura do mediastino posterior. Vejam que a gente está aí acessando a veia pulmonar embaixo, vamos soltando a pleura mediastinal em direção à artéria pulmonar, e aí expondo, já começamos a expor o brônquio, né, o brônquio principal esquerdo e o brônquio do lobo inferior esquerdo. Já começa a ficar evidente também a artéria pulmonar aí embaixo. Então, esse é o que a gente gosta de ver quando está nessa parte da cirurgia. E aí, feito isso, a gente voltou para a veia e já consegue identificar ali a veia para o segmento 6, a bifurcação da veia, né? Está bem visível aí. A gente já tinha removido o linfonodo que ficava entre a veia e o brônquio, então dá para passar bem a veia do segmento 6. Prosseguimos aí com a dissecção cranial, então aí está o brônquio embaixo, logo acima já aparece a artéria, e aí a gente faz a remoção dos linfonodos que ficam entre o brônquio e a artéria, os linfonodos da cadeia 10 e às vezes da cadeia 11, dependendo de quão profundo vai. Vejam que a dissecção bimanual facilita uma boa remoção do linfonodo. Eu vejo que no vídeo aqui que aparece tá razoável. Mas a gente resseca bem os linfonodos, e isso é fundamental para que tenha uma boa exposição dos vasos. Aí a gente já vê, olha, a artéria completamente dissecada, a artéria do segmento 6. Então, a veia a gente dissecou por baixo e a artéria
do segmento 6 já está bem visível aí, a gente consegue identificar aí a fissura posterior ali soltando em cima, e aí a passagem, então, da artéria para o segmento 6. Agora a gente vai identificar o brônquio, que vai para o segmento 6. Então, remove o pulmão que fica aí sobre o brônquio. E a gente já identifica exatamente onde ele se encontra. Agora, retraindo o pulmão inferiormente, o lobo inferior, a gente já vê bem a artéria pulmonar, que já estava dissecada por trás. Ela fica bem evidente pela frente. E a passagem do grampeador tem que ser assim, sem nenhuma resistência. Lembrando que é o auxiliar que passa o grampeador. E a comunicação entre quem está no console e quem é o auxiliar tem que ser muito boa, porque pode acontecer acidente se um puxar para um lado e o outro para o outro. Então, esse é um ponto muito importante da robótica. A gente já vê aí o brônquio, né? A gente já tinha dissecado o brônquio por trás, agora a gente identifica bem o brônquio pela frente, o brônquio do segmento 6, e a gente faz a passagem aí do grampeador também, mais uma vez, sem nenhuma resistência. E, finalmente, a ligadura da veia. A ligadura da veia é mais fácil de fazer por trás, então é só fazer a tração anterior do pulmão e a gente já vê a veia ali bem identificada. A passagem também sem dificuldades. E o grampeamento da veia do segmento 6. O plano intersegmentar, ele pode ser feito aí como a gente fez usando a endocianina. Como a gente já tem a ligadura dos vasos e você faz a injeção da endocianina, a endocianina marca qual que é a parte perfundida e qual é a não perfundida. A gente sabe que os vasos do segmento 6 estão ligados, então a parte não perfundida é o limite que a gente tem para para a linha de corte. Então, a gente remove o que seria não perfundido, que é o segmento 6. Como vocês podem ver aí, a gente realizando. Colocação num saco. Acho que nesse vídeo a gente acabou, para questões de tempo, removendo tanto a linfadenectomia da cadeia 7 como da cadeia 5 e 6, mas a gente também faz isso de rotina. Então, esse é a descrição da cirurgia. E o anatomopatológico, no final? O AP veio realmente, confirmou adenocarcinoma invasivo, com padrão predominantemente acinar. Esse tumor, na verdade, ele tinha não tinha invasão da pleura e nem invasão vascular perineural, e nem de linfáticos. Então, e os linfonodos todos vieram negativos para a neoplasia também. E como que foi a evolução do paciente? Então, essa paciente, ela manteve o segmento no ICESP com a cirurgia torácica, oncologia clínica e pneumo. Não fez advância novamente. E, enfim, mantendo o segmento até hoje. Sem evidência de doença. Também. E sem evidência de doença até o momento. Bom, legal. E esse é o fim desse caso. Algum comentário mais? Alguma pergunta que queira ser feita? Uma coisa que eu acho importante, professor, só é ressaltar que para esses pacientes é que a cirurgia minimamente invasiva mais se aplica, né? Porque você tem menos complicações e os pacientes que estão mais propensos a complicações são os que, no fim das contas, se beneficiam mais.
E eu vi uma pergunta ali do Federico sobre se a cirurgia robótica durante a pandemia. Durante a pandemia, Federico, a gente reduziu, infelizmente, muito o número de cirurgias, mas a gente ainda realiza algumas. Os cuidados básicos que a gente usa é a aspiração do conteúdo do CO2. Então, a gente toma muito cuidado com a troca dos instrumentos e a gente, ao final da cirurgia, aspira todo o CO2 antes de retirar os instrumentos, de retirar a peça. E você tem filtros, né? Tem um dos aspiradores que tem um filtro, não me lembro o nome, eu posso te passar depois, mas que já filtra como um filtro EPA para aspiração. Então, o cuidado principal é esse. A gente tem feito todas as cirurgias paramentado, com máscara N95 e óculos. Bom, acho que esse caso foi bem ilustrativo. Essa questão, acho que foi muito boa essa discussão também entre cirurgia, radioterapia, num caso como esse, que já tinha sido operado previamente. E como o Terra acabou de frisar, acho que a cirurgia minimamente invasiva, ela tem uma morbidade baixa. Então, acho que ela é um método que deve ser muito considerado e deve ser sempre lembrado no tratamento desses doentes. Cada vez mais vai ser comum isso, né? A gente tem visto cada vez mais na prática clínica pacientes que você tem um tumor e que depois de algum tempo aparece outro tumor, a longevidade aumentou, o segmento também melhorou. Então, muitas vezes, os pacientes acabam sendo operados, acabam sendo tratados mais do que uma vez. Eu queria agradecer a presença de todos. Queria dizer que, como nós comentamos logo no início, a ideia é que nós façamos uma reunião mensal. Então, todos já estão convidados para a próxima reunião de junho, no início de junho, e a ideia é que nós façamos isso, em princípio, meio ad eternum, né? Quer dizer, a ideia é que a gente vá perpetuando esse canal de comunicação e vá aperfeiçoando esse canal de comunicação ao longo do tempo. Todos nós vamos aprendendo a utilizar melhor esse sistema e todos nós vamos aprendendo melhor a interagir com esse sistema. E acho que isso é, como eu falei antes, e gostaria de frisar, acho que é um embrião de grandes coisas da disciplina como um todo, e a disciplina são todos os presentes e todos que por aqui passaram e que devem continuar passando, porque as portas estão abertas para todos os tipos de iniciativa conjunta. Muito obrigado a todos e boa semana para todos. Parabéns às apresentações também. Obrigado, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.